Boa tarde, Ana. Boa tarde, Túlio. Um abraço. Prazer estar de novo aqui. Quais são as informações preciosíssimas que o senhor traz pra gente hoje sobre o tema, doutor? É o seguinte, primeiro que nós estamos diante de uma doença que mais de 25% da população, pelo menos, está com pré-diabético ou diabético com diagnóstico, muitas vezes nem sabe que está. Então, a primeira coisa é que o diabetes, ele dá uma fragilidade vascular. Nós temos 40 mil quilômetros de vaso sanguíneo dentro do nosso corpo. É muito vaso, seja artéria, seja veia. E ocorre uma fragilidade vascular por conta do diabetes. O que o diabetes faz? Ela retira uma substância chamada pericito de entre uma célula e de outra. É como se fosse dentro de uma casa, um quarto, e tem um cimento. Então, o cimento de um tijolinho para o outro fica enfraquecido. E aquele tijolo tende a ser rompido. E isso a gente chama de fragilidade vascular. Ela pode ocorrer no rim, pode ocorrer no cérebro, no coração, e pode também atingir o olho, porque no olho, na parte da retina, existem os vasos sanguíneos. Aí, quando ocorre no olho, a gente chama de retinopatia diabética. É uma doença na retina causada pelo diabetes. Fragiliza o vaso e o vaso é rompido. E assim, o que um sinal clínico da retinopatia diabética, diferente da catarata, diferente do glaucoma, é que o glaucoma ele vai com o tempo perdendo a visão, geralmente visão periférica. A catarata perde a visão também ao longo do tempo. O diabetes não. O diabetes perde do dia para a noite, assim. Você está aqui bem, daqui a pouco você para de ver do dia para a noite. Então é muito repentino, é muito rápido, porque ocorre a ruptura do vaso sanguíneo. Então, geralmente o paciente diabético que está me escutando aqui, que tem uma taxa de glicemia acima de pelo menos 110, 120, que não está sendo acompanhado pelo endocrinologista, tem que ser acompanhado para evitar problemas. Um desses problemas é a retinopatia diabética, que existe tratamento? Existe, pode ser cirúrgico, se o vaso sanguíneo romper, o sangue vir para o vítreo, ou se for a própria laser mesmo, laser de argônio, que se utiliza para fazer a queimação dos vasos sanguíneos que estão rompidos. Então, é uma doença hoje aparentemente comum no nosso dia a dia por conta do diabetes ser uma doença hoje que faz parte da maior, de uma das doenças que mais aparece como a hipertensão arterial sistêmica. São as duas doenças mais comuns hoje na população brasileira, hipertensão e diabetes. Doutor Albert, e agora rapidamente uma dica rápida para quem, né, ainda não sabe se é diabético. Quais são os primeiros sintomas e deve procurar médico para fazer que tipo de exame? A diabetes hoje ela não tem idade que chega, tanto faz a idade jovem ou é mais comum na idade acima de 40, 50 anos. Geralmente o paciente diabético, ele tem ele acorda muito à noite, Ana, para urinar. Essa urina, por exemplo, se você urinar, por exemplo, no chão e a formiga ficar ali próximo, geralmente você tem os sinais, um dos sinais também da urina de formiga é que a urina está doce, mais adocicada, vamos dizer assim. Mas um sinal mais comum que a gente pode pensar no diabético é ele ter muita sede e ele tem muita vontade de urinar. E o paciente acima de 50 anos, ele tem também uma característica que pode ser confundido, que é a disfunção erétil. Ele não consegue a ereção com muita facilidade por conta da fragilidade vascular que eu disse. Então, o paciente que tem uma disfunção erétil, ele tem uma tendência ao diabetes, porque o vaso sanguíneo, que é responsável pela ereção peniana, ele está dificultado por conta do diabetes. Ok, doutor Albert, muito obrigada pelas informações, pelas suas dicas. Outras informações, né, sobre esse tema lá na página do doutor Albert Dixon, seus canais aí nas redes sociais, Instagram, YouTube. Obrigado, Ana. Ana, eu tive essa semana aí, eu mandei até para você e para Túlio, no interior, aqui em Ceramirim, Itaipu, e eu fui tomar água de coco lá na beira da estrada, na BR, entre Ceramirim e Itaipu, e reconheceu e agradeceu. Então eu queria mandar um abraço para Josias, lá de Itaipu, que escuta nossos programas aí, o programa de vocês todo dia. Ele até perguntou:
Ana deve ser muito linda. Eu disse, ela é linda realmente. Obrigada. Aí ela disse que sua voz é muito linda e acha você linda também em todos os aspectos. Muito obrigada. Túlio ele achou mais ou menos, mas você achou. Doutor Albert, muito obrigada. Um abraço. Qual é o nome dele mesmo? Josias. Josias, meu querido, um abraço para você, um beijo, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Um abraço, tchau. Um abraço. A gente tá com esse vídeo